Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Masterclass 7 de visualização do Charles Watson, chamado Thinking, Seeing and Doing, parte 1 e parte 2. Vamos lá? Então, nós já temos um vídeo aqui no canal em que a gente falou do Masterclass 3, armadilhas, arapucas e bloqueios do Charles Watson. Eu contei um pouquinho de como eu conheci o trabalho do Charles, como eu fiz um curso dele de processo criativo, 4 meses no Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 2013, e como que agora, nesse período de pandemia, a partir de 2020, eu venho fazendo alguns cursos dele online. É uma grande oportunidade para você que não mora no Rio de Janeiro e sempre quis fazer um bom curso de arte. Charles é um cara muito vivido, tem uma experiência muito grande, um cara que lê muito, é muito letrado, então é sempre uma ótima experiência e um privilégio ouvi-lo falar e trocar ideias sobre arte. Mas não somente sobre arte. O Charles, eu acho que um dos pontos positivos, muito positivos das aulas dele é que ele faz um mix, né? Ele entrelaça vários assuntos e várias disciplinas diferentes. A neurociência, a psicologia, a arte em si, e traz diversos mundos, né, para a nossa discussão. Então, eu fiz o curso agora, foi uma parceria do Charles com o Instituto Tomiotaki, um curso online, que a primeira aula é uma aula aberta e depois as outras 3 aulas são aulas fechadas no Zoom com os alunos do Charles. Esse Masterclass de visualização, ele foca no desenho, no fazer artístico do desenho, mas principalmente como é que é esse processo no mindset. Para que serve o desenho? Não puramente para você colocar, né, uma imagem que você pensa, né? Mas aquele desenho, ele é um processo seu de cognição. O desenho não é saber para desenhar, mas sim desenhar para saber. O desenho como parte do nosso processo, nosso ser humano, o nosso processo de cognição. Então o Charles, ele coloca o desenho em 12 categorias principais, né? E aí ele vai dando exemplos, explicando e desmistificando o desenho categorizado por ele. São algumas das categorias são: desenho como pedágio, como vendo, pensando, fazendo, planejando, códigos para o invisível, prestando atenção, oráculo, entendendo, conceito, sistema. Esses são alguns tipos de categorias de desenho que o Charles vai depois esmiuçando na sua aula do Masterclass. E tem alguns pontos aqui interessantes desse curso. Você começa a entender o desenho não puramente como uma representação daquilo que o artista quer colocar, mas como um processo do artista em si, né? A foto é como se ela tivesse parado no tempo, né? A foto estática, ela para o tempo, mas o desenho, ele contém o tempo nele. E isso é muito importante. Ele traz exemplos assim maravilhosos, de formas diferentes de se desenhar, de formas diferentes de se ver o desenho, de se utilizar o desenho na vida. Um exemplo que ficou comigo, que foi conversado na sala de aula, foi de um cirurgião, em que antes de entrar para fazer a cirurgia, ele desenha os órgãos, ele desenha como vai ser a cirurgia, ele dispõe, né, os elementos, ele começa a fazer, e quando ele chega na sala de cirurgia, ele pega, abre e vendo, né, a situação que se encontra, ele desenha com o próprio sangue do paciente como deve ser a cirurgia, para alinhar com todas as pessoas que estão ali presentes e principalmente com ele, o seu pensamento. E aí também outros exemplos interessantes e como o desenho é uma forma de transformar o seu pensamento
num fato neuromuscular. Ele coloca aqui que alguns pilotos, né, de avião que fazem aquelas competições do Red Bull, que são aquelas piruetas no ar, e também corredores, pilotos, né, de Fórmula 1, como é que eles movimentam as suas mãos, como se estivesse desenhando no espaço, né, para tentar trazer um pouco para a realidade, antecipar a trajetória que eles vão ter que fazer no solo ou lá no céu. E como é que isso é importante, esse desenho e esse movimento, né, corporal, para tentar imaginar como é que vai ser o pouso, é importante para que aquilo, quando acontecer, aconteça de uma forma boa. Então, para mim foi muito bom o curso, eu adorei, é sempre um prazer ver uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que vem com uma outra cultura, com uma outra bagagem e traz isso pra gente, né, para os brasileiros já há muito tempo, troca e faz essa troca. O Charles sempre tem um papo muito aberto, né, abrindo sempre para perguntas e se dispõe a responder as perguntas com maior boa vontade e maior empenho possível e desenvolver o conteúdo do curso de uma forma interdisciplinar. Então ele traz o desenho, que é uma coisa que a gente como artista, né, vai pensar que às vezes é puramente você ter uma ideia estética, você quer passar uma mensagem, você vai lá, coloca aquilo no papel, mas é muito mais do que isso, né, é muito maior. E está muito mais enraizado na nossa história, né? no nosso início, no nosso processo de pensamento do que a gente imagina. Se você tiver a oportunidade de fazer os Masterclass do Charles, eu indico muito. Eu acho que eles são fantásticos. Ele tem, se eu não me engano, são 8 Masterclass que contém dentro deles mais de 70 palestras diferentes, são divididos em temas específicos. Eu vou colocar aqui embaixo as informações de contato da secretaria e das pessoas que trabalham com o Charles Watson para vocês, se tiverem interesse, entrar em contato. Eu já fiz alguns, aqui em cima você pode ver o Masterclass 3, que eu já fiz um review aqui no canal, e em 2013 eu fiz o curso completo, foram 4 meses de processo criativo em que junta todos esses Masterclass num período só. Então fica aqui minha indicação, se você tem oportunidade, se você não é do Rio de Janeiro, hoje ele está fazendo online, é muito legal e fica aí a dica, Charles Watson para processo criativos e as diversas Masterclass que ele tem sobre arte e criatividade. Obrigada, até o próximo vídeo, até o próximo review, a gente se vê. Um abraço!